Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje, que é um aulão, eu vou te ensinar passo a passo como construir o seu primeiro robô de criptomoedas para PancakeSwap. Nós vamos fazer o monitoramento, a autorização e os swaps tanto de compra quanto de venda, conforme os gatilhos que você definir aí para o seu robô. É um aulão bem completo, mas não é recomendado para iniciantes em programação, porque envolve aspectos de programação integrado à blockchain, aos smart contracts, e exige que você já tenha uma noção boa aí de programação JavaScript com Node.js. Se você precisar de um reforço para esse aulão, vou deixar aqui na descrição vários materiais complementares do completo zero, esse sim para iniciantes, para você ter uma base bacana e conseguir acompanhar essa aula aqui. Agora, se você já é programador em qualquer outra linguagem, acredito que você vai conseguir acompanhar sim, mesmo que não tenha muita experiência aí com Node.js. Beleza? Então já deixa o like de largada aqui para você não esquecer, inscreva-se no canal para receber os outros aulões como esse aqui, e se prepara que nós vamos ficar um bom tempo juntos aqui programando. Então vamos lá. Eu vou construir o bot com vocês aqui, utilizando a linguagem JavaScript. Para escrever bots utilizando JavaScript, você precisa ter o Node.js instalado na nossa máquina, ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer é baixar e instalar a versão LTS do Node. É só clicar aqui, node.js.org, clica ali, baixa e instala até o final. Eu vou escrever os códigos do bot utilizando a ferramenta Visual Studio Code, ok? Também, você vai acessar o site Visual Studio Code, que é o code.visualstudio.com. Vai clicar no botão azul ali, né, baixar para o seu sistema operacional, instalar, executando até o final. Nenhum mistério também. O outro elemento que vocês vão precisar ter também antes de começar a fazer o bot é uma carteira de criptomoedas, certo? Eu vou utilizar aqui com vocês a MetaMask, que é essa aqui que está instalada aqui no navegador, tá? Pode ser qualquer carteira de criptomoedas compatível com Ethereum, né? Ou compatível com EVM, que é a mesma coisa. Quando a gente fala compatível com EVM, a gente está falando também compatível com Ethereum. Então pode ser aí Trust, MetaMask, a carteira da Binance. Eu acho que é da Coinbase também, não tenho certeza que eu não uso, mas qualquer carteira aí compatível com EVM. Tá? A carteira do Brave, do navegador Brave também funciona. Tá? Eu vou utilizar a MetaMask, que é a carteira cripto aí padrão Ethereum mais utilizada no mercado. Tá? Vou deixar também aqui na descrição um link com o passo a passo de instalação da carteira. Tá? Não é muito complexo, mas também não é a coisa mais simples do mundo, porque tem ali uma questão de colocar umas chaves, umas palavras de senha, tem um passo a passo, tá? Então se você precisar de passo a passo para instalar a MetaMask no seu navegador, tá? É uma extensão que fica no navegador, eu vou deixar o vídeo, também o link, tá aqui embaixo. Com a carteira instalada, vocês precisam configurar a carteira para a rede blockchain que vocês vão trabalhar, certo? Então a gente já vai falar um pouco aí da PancakeSwap, mas ela suporta algumas redes, ó, suporta essas redes aqui, ó. Então você tem que ter alguma dessas redes configuradas na sua carteira MetaMask para conseguir fazer o seu robô funcionar, certo? Mais importante é você configurar esta rede aqui, ó, Binance Smart Chain Testnet, para que você consiga desenvolver sem correr risco de perder nenhum centavo durante o desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? É um bot trader, então ele vai comprar e vender criptomoedas. Se você fizer isso com a sua carteira apontada para a produção, você vai ter que comprar e vender criptomoedas de verdade, ok? Para você conseguir desenvolver de maneira mais tranquila, o recomendado é que você tenha na sua carteira a configuração da blockchain de teste, que eu vou utilizar com vocês aqui, essa aqui, ó, Binance Smart Chain Testnet. Para configurar não é complexo, tem o passo a passo no mesmo vídeo que eu ensino a instalar MetaMask, eu ensino a configurar para a rede de testes BSC, tá? Com a rede configurada, rede de testes configurada, selecionada aqui no select da esquerda, tá? Por padrão a MetaMask ela vem com a Ethereum configurada e selecionada, você tem que trocar aqui para pegar a rede BSC de teste. Então, com a carteira criada, rede BSC de teste cadastrada e selecionada, você vai precisar de criptomoedas de teste,
ok? Reparem que eu tenho aqui, ó, 42T BNB, né, que são BNBs de teste. BNB é a moeda da rede BSC, né, que é a rede blockchain da Binance. TBNB é a versão de testes do BNB. Então esse saldo aqui é fake, tá? Eu não tenho 42.42 nessa carteira aqui. Está apontada para a testnet, está mostrando o saldo da testnet, ok? Então essa carteira aqui é com saldo fake. Como que você adiciona saldo de testes na sua carteira? Você vai precisar de um faucet, né? Um faucet é um site que te dá moedas. No caso da Binance, no mesmo tutorial que eu ensino a instalar e configurar a MetaMask, eu falo sobre este faucet aqui, ó. Bota no Google Binance Faucet. Você vai cair nessa página aqui, ó, BNB Faucet, tá? Essa página aqui, ela te dá moedas desde que você tenha no mínimo 0.002 BNB real na sua carteira. Então, para poder pegar moedas com este faucet, você tem que ir na sua carteira, copiar o endereço dela aqui, só clicar aqui nesse botão aqui de cima, e lá na Binance ou alguma outra corretora qualquer, você tem que comprar, nem que seja 0.002 BNB, tá? É bem pouquinho. 0.002 BNB, olha, não dá 10 dólares de moeda, tá? Não lembro agora quanto tá de cabeça, mas não dá 10 dólares de moeda. Compra, deixa na sua carteira e aí você vai poder sacar todos os dias moedas de teste para sua carteira. Para quem é aluno dos meus cursos ou quem está lendo os meus livros, ou meu livro, na verdade tem um livro de Web3 e Blockchain, tem instruções no livro e nos cursos para uso do meu faucet, tá? Eu também tenho um faucet pessoal que é exclusivo aí para os alunos dos meus cursos ou para os leitores do meu livro, tá? Do meu livro de Web3 Blockchain. Aí você consegue também, uma vez por dia, utilizar o meu faucet pessoal, onde eu transfiro, eu tenho alguns smart contracts com moedas, eu transfiro aí para vocês, tá bom? Então aí essas são as alternativas que eu conheço para você conseguir moedas de teste. Beleza? Show de bola. Então você vai precisar de alguma quantia aí de moedas de teste na sua carteira, não precisa ser uma quantia tão grande quanto eu tenho, tá? O que você consegue ali em 24 horas, que é o 0.3 BNB, é o suficiente para você começar, certo? Para começar a fazer os seus testes, né? E aí depois, claro, para você operar de fato o seu robô, aí vai do quanto você quer operar, né? Eu quero operar com o equivalente a 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, sei lá. Daí você vai definir o tamanho da sua banca, que a gente costuma chamar, né? Quanto que você vai querer fazer trading, né, de cripto com o seu robô, tá bom? Mas falando aqui da parte de desenvolvimento, você vai precisar aí de moedas de teste para o desenvolvimento. Isso é padrão, tá? Em qualquer rede você vai precisar da rede de teste de moeda de teste. Então aqui no caso da rede BSC Testnet, este aqui é o faucet oficial. Beleza? O próximo passo é você entender minimamente como a corretora que você vai trabalhar funciona para que você consiga então automatizar ela, certo? Então, no caso aqui, nós vamos trabalhar com a PancakeSwap. Nas corretoras descentralizadas, você não tem um servidor central onde estão cadastrados os clientes e você não tem as carteiras da corretora para onde você tem que mandar os ativos e lá vai ficar em custódia para serem negociados. Não. Você mantém a custódia dos seus ativos e você se integra através da sua carteira de criptomoedas com os smart contracts daquela corretora na blockchain. E isso somente quando você quer fazer um swap, que a gente chama, né, que é uma troca de moedas, de fato. Então a PancakeSwap ela é uma corretora descentralizada, ela é uma DEX. Então você não precisa fazer um cadastro para operar com ela, você não precisa transferir suas moedas para a corretora, né, para poder operar com ela, você simplesmente tem as moedas na sua carteira e aí você interage com os smart contracts dela e os swaps acontecem, né? Você pega uma moeda A e troca por uma moeda B, certo? Então você vai acessar pancakeswap.finance, certo? Mesmo quem já operou PancakeSwap, é importante acessar. Lá no topo vai ter um botão de login, que eu já estou logado, né? Você vai ter um botão de login onde você vai clicar, ela vai perguntar qual é a sua carteira cripto, você vai informar, eu estou aqui com a MetaMask no meu navegador, certo? Então eu clicaria no botão de MetaMask, né? E aí ela vai pedir permissão na sua MetaMask. Essa permissão, não se preocupem que ela não dá direito a PancakeSwap transferir seus fundos ou alguma coisa assim,
tá? É para ela conhecer o endereço da sua carteira e poder iniciar transações, que você confirma ou não se quer ir levar adiante, tá? Então, clicou no botãozinho de login, disse qual é a sua carteira, confirmou a permissão da PancakeSwap, você já pode começar a operar. Só tem que tomar cuidado para você ter selecionado aqui a rede que você quer operar. Tá? A PancakeSwap, ela possui contratos provisionados nestas redes aqui, na data que eu estou gravando essa aula aqui. Isso pode mudar no futuro, pode ter mais redes ou menos redes no futuro. Tá? Mas qualquer uma dessas redes aqui você consegue estar operando com a PancakeSwap. Tá bom? No âmbito de testes, eu recomendo que vocês tenham na carteira de vocês, então, a rede BSC Testnet configurada, porque aí você, selecionando ela aqui em cima na sua carteira, né, ou um lugar semelhante onde tiver aí na sua carteira, vai trocar aqui na PancakeSwap para essa rede também, certo? Por padrão, se não me engano, não aparece essa rede aqui, tá, de testes. Ela só aparece quando você seleciona aqui na sua carteira a rede de teste, daí ela muda aqui, tá bom? Então, por exemplo, o que eu recomendo aqui, que eu vou trabalhar com vocês aqui? Eu vou trabalhar com o token Cake, né, que é o token padrão da PancakeSwap, e eu vou trabalhar com o WBNB, né, que é o Rapid BNB, que é o BNB utilizado pelas DEX para fazer as negociações. Então, por exemplo, se eu quero um pouco de Cake, e eu tenho o TBNB, que é o BNB de teste, eu posso colocar aqui em cima, por exemplo, 0.1, né? E ele me diz aqui quantos cake eu vou receber, ó, 11.13. E aí você manda o swap acontecer, tá bom? Só você confirmar o swap. Isso vai ativar na sua carteira uma transação. Você revisa aqui a transação, tem uma taxinha de rede também associada aí à blockchain em si, né? Confirma a transação. Você vai ter que aguardar aí alguns segundos, a transação foi finalizada. E aqui você tem duas opções. Você pode ver a transação lá no explorador de blocos, né, para garantir que ela foi feita com sucesso. Então aqui você consegue, por exemplo, saber, né, quem te transferiu, para qual carteira foi transferida, né, qual é o contrato, né, do Cake. Tá aqui, ó, o contrato do Cake. Toda moeda tem um contrato na blockchain. Qual é o contrato do WBNB, né, que ele fez a troca automaticamente para mim, tá? Isso é uma coisa que a interface lá fez pra gente. E para poder ver o Cake na carteira, você pode clicar aqui nesse botão, ó, Add Cake to Wallet, né, que aí ele vai ficar listado aqui na sua seção de tokens. Ó, reparem que eu tenho 34.3 Cake aqui, porque eu já fiz esse processo algumas vezes, tá? Então você precisa ter aí o Cake listado nessa carteira para conseguir ver o saldo dele facilmente, certo? Então esse é o processo para você trocar de uma moeda para outra. Eu vou trabalhar aqui com vocês com a Cake, né, e com a WBNB. WBNB você consegue trocar aqui pelo swap também, mas outra dica que eu dou é que você pode trocar pelo contrato do WBNB na blockchain onde você está. Então aqui eu estou na testnet da BSC, né, se eu acessar o Block Explorer no contrato do WBNB, né, aqui na descrição depois tem os fontes, tem os endereços de contrato, tudo para vocês aqui na descrição do vídeo. Se você acessar o contrato do WBNB, você vai aqui na aba Contract, Write Contract, aí você tem acesso às funções deste contrato. Só clicar aqui no botão para conectar a sua carteira, dar a permissão também, confirme, etc. E aí você pode vir na opção Deposit. Aqui, essa opção permite que você deposite BNB e ela te transfere a mesma proporção 1 para 1 de WBNB. Tá? A maioria dos pools, né, de corretoras descentralizadas. Os pools é como se fossem os books das corretoras centralizadas, né? É os pares de moeda, né? A maioria dos pares de moeda são com WBNB. Então é importante você ter WBNB também, se você quiser negociar na BSC Testnet ou na BSC Mainnet, tá bom? Então é só você colocar aqui, ó, manda depositar aí uma quantia, por exemplo, 0.1. Repara aqui que eu tenho 1.09 WBNB. Vou mandar 0.1, né? Aqui é 42.3 em cima e 1.09 aqui embaixo. Você pode mandar depositar, ele vai pedir para confirmar a transação. Vai ter que esperar a transação ser efetivada, né? Demora alguns segundos.
Ó, já foi. E aí você vai ver que diminuiu 0,1 aqui em cima e aumentou, né, 0,1 aqui no saldo de WBNB. Estava 1,09, agora está 1,19. Tá? Então são essas as formas aí de você fazer trocas de moedas para esses testes, esses desenvolvimentos aí na BSC Testnet, certo? Pelo contrato do WBNB você pega WBNB e fazendo swaps aqui na interface você pega aí outras moedas aleatórias, tá? A gente tá neste momento agora com todo o setup pronto. A gente tem tudo que é necessário em termos de ambiente, em termos de softwares, de pré-requisitos para fazer um robô, né, que vai fazer esses swaps que eu fiz com vocês manualmente, que ele possa fazer esses swaps de maneira automatizada para vocês, né, conforme regras que vocês determinarem, conforme gatilhos que vocês definirem, que o robô possa fazer isso automaticamente para vocês. E eu quero trabalhar com vocês aqui hoje o monitoramento através de uma outra empresa chamada 0x.org. O que é a 0x? Tá? A 0x ela é uma empresa, uma fundação, que tem como proposta simplificar, né, o uso de aplicações Web3, de aplicações na blockchain. Porque a blockchain ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é complexa, ela assusta muitas pessoas. Ela tem focado nos últimos anos bastante em trazer APIs para facilitar a integração com as corretoras descentralizadas. Para quem quer utilizar o serviço 0x, você tem que criar uma conta, tá? Vai ter um botão aqui no topo de Sign Up. Você vai clicar lá, você vai criar sua conta com usuário e senha. É enviado para você um e-mail de confirmação da sua conta, você confirma o seu e-mail, certo? O plano gratuito, você tem aí 10 requisições que você pode fazer por segundo. Tem um limite por minuto também. Eu não vou lembrar agora quantas são por minuto, tá? Mas tem um limite por minuto também. Provavelmente algum canto aqui explica em mais detalhes, certo? E uma vez dentro da sua conta, né, com a sua conta devidamente criada, cadastrada, etc., para você conseguir se integrar com as APIs da 0x, você tem que gerar uma API Key. Tá? Para gerar a API Key, você vem aqui em All Apps, manda criar uma aplicação, né? E aí com a aplicação criada, né, você bota um nome para ela, manda avançar, você vai receber uma API Key, certo? É só uma string comprida. Você vai precisar copiar essa API Key para enviar ela junto das chamadas que você fizer à API da 0x. Com isso em mãos, agora a gente pode criar o nosso projeto, certo? Eu estou aqui no Visual Studio Code na minha máquina, né, que é a ferramenta que a gente utiliza aí para criação de projetos Node.js, que é a tecnologia que a gente vai utilizar aqui para criar o nosso robô. Abra o terminal, new terminal. Aí você navega até uma pasta com CD, a pasta que você guarda os seus projetos, tá? Vou jogar no desktop mesmo aqui. E aí você vai criar a pasta para o seu projeto. Vou chamar o meu de Pancake Swap V3. Vamos começar aí a programar o nosso monitoramento. mkdir então para criar a pasta, cd para entrar dentro da pasta que a gente criou. E aí a gente usa o comando npm init-y para inicializar o projeto Node.js nessa pasta. Certo? Se der algum erro de comando não encontrado, não existente, coisa assim, reinicia o terminal, reinicia a máquina, que pode ser que não tenha instalado ainda, não tenha nada de instalar o Node.js para vocês. Com a pasta criada e o projeto inicializado, é a hora da gente instalar as dependências que nós vamos precisar. Para o monitoramento, nós vamos precisar de duas dependências. Então, npm install, a gente vai precisar do .env, que é para gestão de configurações, e vai precisar do Axios, que é para fazer chamadas à API da 0x. Manda instalar. Pacotes instalados. Agora vai em Open. Vai até o desktop, que foi onde eu salvei o meu projeto. Você vai até onde você salvou o seu. PancakeSwap V3, que é o nome da minha pasta. Abrir. Aqui você vai criar um arquivo index.js na raiz do projeto. Nesse index aqui que a gente vai programar a nossa aplicação. Vamos fazer um console log rapidinho aqui para ver se está tudo funcionando. Então, console.log hello world.
Lá no package.json eu costumo configurar um script de start para executar aí o meu index, né? E aí eu posso rodar no terminal com npm start. Ó, se aparecer o hello world para vocês, quer dizer que está tudo funcionando, né? Tudo minimamente preparado aí para programação. Beleza? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de algumas configurações para o nosso monitoramento funcionar. Então, para isso, você cria na raiz do seu projeto um arquivo .env. Tá? Só isso, .env é o nome do arquivo. Dentro dele, você vai colocar as configurações do seu projeto. Tá? Por exemplo, interval. O interval é o intervalo de tempo em que seu monitoramento vai acontecer. E aí você vai definir o que fizer mais sentido para o seu caso, de quanto tempo você quer monitorar. Tá? É importante ressaltar que em corretoras descentralizadas não faz sentido você monitorar mais rápido do que o tempo de bloco da blockchain onde você está operando. Por exemplo, na blockchain da Ethereum, temos um bloco novo sendo minerado a cada 12 segundos em média, na data que eu estou gravando essa aula. Não faz sentido você monitorar em menos de 12 segundos, porque você vai pegar a informação repetida, porque ela só vai mudar quando um novo bloco é adicionado na blockchain. É diferente de corretoras descentralizadas, que a coisa fica mudando ali a todo segundo, a várias vezes por segundo. Tá? Então aqui a coisa é mais lenta, mais espaçada. Certo? Então, e também a API da 0x.org, ela tem limitação de no máximo 10 requests por segundo. Então mesmo que você opere numa blockchain que tenha vários blocos num único segundo, tem que cuidar desses limites de uso, porque também tem um outro limite por minuto. Eu acho que é 40 requisições por minuto, se eu não estou enganado. Eu tenho isso anotado em algum lugar aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 40 requests por minuto. Isso. Não sei se isso mudou, tá? Mas a informação que eu tinha aqui era 40 por minuto. Certo? Então tem que tomar cuidado com isso também. Beleza? Senão eles vão bloquear aí a sua chave de API. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma vez por minuto, por exemplo. Tá? Então, 60 segundos vezes 1000 milissegundos, 60 mil. Tem que botar em milissegundos aqui. Então, o interval é um dessas informações. Que mais que eu vou precisar? Eu preciso da API Key, certo? Essa API Key é da 0x.org, que você criou lá, né? Você criou a conta, criou o projeto, recebeu a API Key. Você vai colocar aqui a sua API Key, tá? Eu não vou colocar aqui, eu não vou mostrar a minha, né? Por razões óbvias, não mostra as suas API Key para os outros, certo? Coloca a sua API Key. Uma outra informação que você vai precisar aqui é a Chain ID. Chain ID é o identificador único da sua blockchain, certo? E aqui é uma questão importante, tá? Só vale blockchain mainnet, blockchain de produção. A 0x.org, ela não fornece cotações de redes de teste. Você pode fazer toda a sua programação focada em rede de teste, mas ao utilizar as APIs, você vai estar olhando dados de produção, certo? Então aqui eu vou utilizar o Chain ID 56, que é o da BSC, tá? Que é a BNB Smart Chain, que é a rede aí que eu utilizo a PancakeSwap, certo? Mas, se você for utilizar outra rede, só pegar o Chain ID da sua rede, é o mesmo que você configura lá na sua carteira cripto, por exemplo, e colocar aí, lembrando só que tem que ser da mainnet, certo? Então, por enquanto, essas 3 configurações aqui. Agora a gente vai lá para o nosso código para programar o monitoramento. O primeiro passo é a gente carregar as configurações. A gente faz isso com o require de .env.config, certo? O segundo passo é a gente criar a função de obtenção do preço. Tá? Então, eu vou criar aqui uma async function getPrice. Eu vou esperar um parâmetro aqui, token at mainnet. Né? Então, o token na mainnet, tá? Tem que ser um token de produção, que eu vou receber parâmetro. Certo? As minhas cotações, eu vou fazer elas todas em dólares, ok? Você pode fazer cotações com a moeda que você quiser, tá? Eu vou fazer sempre a cotação em dólar. E para pegar a cotação de dólar, eu vou utilizar o contrato da USDT,
que é a stablecoin pareada com o dólar mais famosa, mais utilizada do mundo, certo? Então é que tem aí a maior liquidez, maior volume, consequentemente o preço mais assertivo. E o contrato da USDT na mainnet é este aqui, tá? Depois na descrição vocês encontram nos materiais, vocês encontram esses contratos todos que eu vou usar aqui. Então esse endereço aqui é o contrato USDT na mainnet. Então se for lá bscscan.com, colocar esse endereço, tá? Este aqui é o contrato, ó, reparem que tem muita transação acontecendo, ó, muita transação acontecendo, porque é um contrato realmente muito utilizado. O que mais? Vamos carregar aqui o chain ID a partir do .env, então é process.env.chainid, só para simplificar o uso dele, ficar numa variável só. Vamos carregar aqui em cima o Axios, que eu vou precisar para fazer as chamadas API. Certo? O const Axios recebe required Axios. E para chamar a API, a gente faz axios.get. E aí eu preciso passar duas coisas. Primeira coisa é a URL que eu vou chamar. E a segunda coisa é um objeto com as configurações, sendo que a configuração que me interessa são os headers, os cabeçalhos da requisição. Certo? Então são essas duas coisas que tem que fazer, os headers da requisição e a URL da requisição. Os headers são dois, tá? Isso aqui está na documentação da 0x. Se você vier aqui na 0x, aqui ó, docs, você vai para as documentações, certo? Aí você escolhe qual API que você está utilizando, né? E você tem aí toda a referência, ó, da documentação. Ó, get price, aqui a gente vai utilizar, ó, get price. Tá aqui os parâmetros, tá aqui o retorno, certo? Foi daqui que eu peguei essas informações. Então, o cabeçalho que eu preciso passar é o 0x-API-key, cujo valor tem que ser a sua API key, né? Tal qual você colocou no arquivo .env. Tá? E o segundo cabeçalho é o 0x-version, que você vai passar V2. Na data que eu estou gravando essa lição, existe uma V1 que ainda funciona, mas ela vai ser descontinuada em novembro de 2025. Já recomendo fazer com V2, né, para não correr risco de parar de funcionar. Beleza? Então aqui estão os cabeçalhos. Agora, a URL, eu usei aqui crase para poder montar a URL com template string. Ela é https://api.0x.org /swap /permit2 /price interrogação e os parâmetros. Quais são os parâmetros para a consulta de preço? Vou criar aqui um objeto para os parâmetros. Eu tenho um parâmetro que é o chain ID, que eu pego ali de cima. Eu tenho um parâmetro sell token, que eu tenho que informar o endereço do contrato que eu quero saber o preço. Por exemplo, você quer saber o preço do cake, por exemplo. Eu vou passar ali o endereço do contrato do cake. Depois, buy token, que é o endereço do token que eu usaria para comprar, né, que eu usaria para pagar pelo swap. Então eu quero cake, por exemplo, vou pagar com o quê? Com o USDT, por exemplo. Então eu vou passar o endereço do contrato aqui. Como eu vou fazer a cotação sempre com dólar, então eu vou deixar fixo esse endereço aqui, vou esperar só o outro, tá? Eu sempre vou receber a cotação em dólar. E por fim, o parâmetro sell amount, que é a quantia que eu quero vender, certo? Quantia que eu venderia. Então, eu quero saber o preço do cake. Eu quero saber quanto que vale um cake em dólares. Ou, imaginem aí o que vocês quiserem, o preço de um ETH em dólar, o preço de um BTC em dólar, tanto faz, tá? Estou usando o cake como exemplo. Em dólar. Então, um cake. Então, é ethers.parse. Ah, a gente não instalou ethers, né? Vamos instalar ethers. Ethers é uma outra biblioteca que é útil para esse tipo de software. npm install ethers.
E aí a gente carrega aqui em cima. Const ithers, recebe um require de ithers. ithers.parseIther. E aí eu passo a string 1. Isso aqui faz o quê? Isso aqui converte, tá? Porque a quantidade ela tem que ser em Wei. Wei é a menor fração de uma moeda em redes compatíveis com Ethereum. Né? Então, geralmente, aquela 0.00000 lá, às vezes tem 18 casas decimais. Né? E a quantidade tem que ser sempre em Wei. Então, o ithers.parseIther, ele converte o valor inteiro para o valor em Wei, para a menor fração. Certo? Senão eu teria que colocar um 1 seguido de 18 zeros aqui. Também funciona, tá? Mas assim fica mais elegante. Então eu quero saber, se eu vendesse um desta moeda, quantos desta moeda, ou seja, quantos dólares eu receberia. Beleza? Então agora, por que eu usei aspas aqui, né? Para poder usar cifrão chaves aqui dentro da string. New URL search params, passo o QS para ele, ponto toString. O que isso aqui faz? O URL search params, ponto toString, vai transformar este objeto numa query string, que é aquele padrão chave igual valor, e comercial, chave igual valor, e assim por diante. Então ele vai fazer essa conversão para a gente, para montar a URL aí corretamente. O retorno, eu só quero pegar a propriedade data do retorno, certo? Tem várias propriedades, quero só a data. E dentro da data, também eu só tem uma coisa que me interessa, né? Que é o data.byAmount. Se você olhar na documentação, vocês vão ver que tem várias informações. Como eu estou fazendo uma simulação de venda de uma moeda para saber quantos dólares eu receberia, né? Eu quero o byAmount. Então, vou usar data.byAmount. Isso vai vir na escala de Wei, que é aquela menor fração que eu mencionei para vocês. Temos que converter para uma escala de números inteiros, né? Uma escala maior, mais fácil de humanos entenderem. A gente faz isso com ithers.formatIther, passando o data.byAmount. Ele vai converter para a escala correta, certo? Para a escala que nos interessa. Então, com isso, eu fiz uma função de consulta de preço na API da 0x.org. Agora, como é que a gente chama essa função aqui? Eu vou criar uma outra função, que eu vou chamar aqui de executeCycle. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter a chamada ao getPrice, aí eu tenho que passar o token, certo? Eu vou colocar o token aqui no código mesmo, tá? Vou botar aqui token 0 mainnet. Mas depois a gente fala sobre outras maneiras de lidar com esse token aqui. Aqui você tem que colocar o endereço do contrato que você quer saber a cotação em dólares na rede de produção, tá? Que você está negociando, que você está operando, que você está monitorando. Então eu vou utilizar aqui, por exemplo, este contrato que é o token cake na mainnet, certo? Se eu pegar aqui, ó, tô na bs6scam.com, mando pesquisar esse cara, ó, PancakeSwap cake token, ó, bastante utilizado, ó, 40 segundos atrás, 1 minuto atrás, bastante operações, tá? Esse aqui é o contrato do cake na mainnet. Luiz, onde é que eu arranjo o endereço dos contratos dos tokens? Na própria PancakeSwap, na CoinMarketCap, né? Se você tem na sua carteira, você tem esse endereço lá cadastrado nessa carteira também. Então nos próprios Block Explorers dá para você procurar também pelo nome do token. Só tem que tomar cuidado para você pegar o certo, porque o pessoal às vezes cria token com nome repetido para enganar. E aí você pode às vezes cair no contrato errado, tá? Então, se você pesquisar por lá, dá uma olhada em qual que tem mais negociação, mais volume, né? Tenta confirmar em algum outro lugar se aquele lá realmente é o correto, tá? Beleza? Nas DEX é bem fácil, você pega o endereço, joga na DEX lá, ela te diz qual é o token. Daí você consegue saber se é de verdade ou não. Beleza? Então isso aqui vai me dar o preço
em USD, né? Preço em dólar. Certo? E aí eu vou logar no console aqui, só pra gente ver. Ó, USD price. Só pra gente ver aqui no console. Certo? A ideia é que isso aqui seja a função que vai executar o ciclo, né? E aí você pode ter ainda uma função de start para inicializar o seu script, né? Onde eu chamo o execute cycle e um interval para chamar o execute cycle novamente a cada interval milissegundos, conforme a gente configurou lá no .env, certo? E aí eu posso chamar o start aqui embaixo. Beleza? Claro, tem várias maneiras de fazer isso, tá? Só uma ideia aqui, né? De como vocês podem estar fazendo esse start e esse ciclo recorrente. Beleza? Então vamos testar. Eu vou ter que colocar minha API key aqui no .env, né? Só deixa eu fazer isso em off aqui. Então beleza, então preenchi lá o campo API key no arquivo .env. Agora eu vou chamar aqui o npm start. E assim que eu chamar, ele já vai pegar a cotação, se eu programei tudo correto, ele já vai pegar a cotação do cake em dólar pra gente. Ó, tá aqui, ó. Então o cake em dólares, atualmente, na data que eu gravo essa lição, está valendo 2 dólares e 61 centavos, né, de dólar, um cake. Então se eu vender um cake, é isso que eu recebo. Se eu quiser comprar um cake, é isso que eu tenho que despender de grana, tá? Em média, né? A gente sabe que conforme o volume, isso varia, né? Oscila, conforme o volume oscila este preço, tá? Mas considerando uma unidade, este é o preço. Nós vamos precisar de mais algumas configurações para conseguir agora alimentar, né, um script de swap, um script que vai de fato vender e comprar as moedas na PancakeSwap. Então eu abri aqui o .env novamente, eu tirei a minha API key da 0x.org aqui, para não expor ela para vocês. Deixem a de vocês aí normalmente, ok? Nós vamos precisar de mais variáveis aqui. Então eu vou colocar uma aqui, token 0 address. O que vai ser essa chave aqui? Ela é o endereço do contrato do token que você vai negociar. Por exemplo, quero negociar cake. Este é o endereço do contrato do cake na testnet, muito importante, tá? Durante o desenvolvimento, use os endereços da testnet nas variáveis que são utilizadas no swap. Consulta de preço, a 0x.org não fornece preço de testnet. Então, consulta de preço você tem que usar os endereços de produção. Mas este endereço aqui vai ser usado para o swap de fato, então ele precisa ser de ambiente de teste, tá bom? Este aqui é o endereço do cake na testnet. Como é que eu sei ele? Porque eu já negociei lá na PancakeSwap e aí ela me fornece lá o endereço do contrato para adicionar na minha carteira. Tá? Que mais? Token 1 address. Os pools é sempre token 0 e token 1. Tá? Token 1 address é o endereço do token que eu vou pagar para comprar cake. Então esse cara aqui de cima, ó, cake na testnet. Esse de baixo é com o que eu vou pagar o cake. Vou pagar com WBNB na testnet, tá? Que é o que mais fácil de conseguir moeda, é WBNB, tá? Esse aqui é o endereço do WBNB na testnet. Lembrando que na descrição, nas referências, vocês encontram um link do material em texto que tem todos esses endereços para vocês copiarem. Legal, claro, vocês depois usarem outros também, né? O que mais nós vamos precisar? Wallet. Aqui você vai colocar o endereço da sua carteira que vai fazer as negociações. Eu vou utilizar essa carteira aqui, ó. Então é só clicar e colar aqui. Endereço público da carteira, tá? Depois, Private Key. A Private Key é a chave privada da sua carteira. Não mostre ela para ninguém, não diga ela para ninguém, nem mesmo para mim. Não coloca essa informação no código, não salve ele em lugar nenhum. Coloca no .env e deixa o .env local na sua máquina, certo? A Private Key muda onde você pega ela de carteira para carteira, tá?
Mas geralmente é alguma coisa assim, ó. Configurações, account details. Aqui eu mostro show private key, ó. Tá? Eu não vou clicar, obviamente, mas é aqui que eu clicaria. Aí a MetaMask quer pedir minha senha para confirmar e aí ela me mostra minha private key. Tá bom? Não são aquelas 12 palavras, tá? É a private key. Tá bom? É uma palavra só, é um alfanumérico grande. Você vai colocar a sua aqui. Beleza? Próxima configuração que você vai precisar. Router Address. As corretoras descentralizadas, baseadas em Uniswap, elas têm um smart contract chamado Router. O que é um Router? É dado as moedas que a pessoa quer negociar, esse smart contract encontra um pool que tenha fundos para fazer essa troca de moedas acontecer, certo? Isso é chamado de router porque ele busca a rota entre todos os pools, né, entre todas as possibilidades de moedas serem negociadas, ele encontra essa rota. E aí você tem que informar, quando você vai fazer um swap, você tem que informar qual é o endereço do contrato de router da corretora que você está negociando. Porque é nesse contrato que você faz o swap de fato. E aí, você tem que procurar na internet, eu vou fornecer aqui um dos endereços, mas você tem que procurar na internet sempre o nome da sua corretora, PancakeSwap, por exemplo, Contract Addresses. Tá? Você tem que encontrar, ó, a página que lista os endereços de contrato da corretora de vocês, certo? Que você precisa saber. Então, no meu caso, eu vou utilizar este aqui, ó, Swap Router V3. Tá? Swap Router V3. E quando eu vou estar na rede BSC, este aqui é o endereço, ó, que eu vou utilizar. Perfeito? É o mesmo testnet, ó, BSC testnet é o mesmo endereço. Tá? Em outras redes, pode ser que varie o endereço, então você tem que pegar. Então, swap router V3, copia o endereço, cola seu ponto .env. Beleza? Próxima configuração. Provider URL. O que é o Provider URL? Quando você vai se integrar com a blockchain, você precisa ter o endereço de um nó da blockchain. Pode estar rodando ele local, pode ser um nó na nuvem, pode ser um nó público, mas você precisa de um nó da blockchain para poder mandar as suas transações de swap, certo? No caso da BSC Testnet, eles fornecem nó público, que é este aqui. Tá? Esse aqui é o nó público que você consegue utilizar de graça em ambiente de teste. Tá? Em ambiente de produção, aí o recomendado é você utilizar um nó profissional. Tem vários provedores que te fornecem nós profissionais gratuitamente com limites de uso, como por exemplo a Infura, a QuickNode, a Anchor e outras. Tá? A Binance também tem um nó público de produção que você pode utilizar, mas utilizar pouco. Também não dá para utilizar muito, senão eles te bloqueiam lá. Tá? Se você quer realmente utilizar muito, fazer uma plataforma mais robusta, uma coisa assim, aí realmente você vai precisar de um nó pago em algum desses provedores que eu citei. Tá? Mas para desenvolvimento, esse endereço aqui é o nó de teste público. Tá bom? Beleza. O que mais vocês vão precisar? Vou colocar o preço aqui, tá? Mas ele poderia estar no código. Vou botar aqui, ó, Price to Buy. Então aqui você vai definir o gatilho de preço para realizar a compra. Aqui não é uma recomendação de estratégia, é apenas, tecnicamente falando, para ter um gatilho de disparo do nosso script, nosso robô comprar. Tá? Então você vai colocar aqui o preço. Quando o cake tiver abaixo de $3 eu quero comprar. Estou inventando, estou negociando o cake né? Eu vou monitorar o cake em dólar. Então aqui é o preço em dólar, por exemplo, 3. Tá? $3. Quando tiver abaixo de 3,50. Sei lá, você vai botar aí a sua regra. Meu objetivo aqui é realmente só ter um gatilho de disparo, só isso. Tá? E o quanto que eu vou comprar? Vou botar uma outra variável para isso, amount to buy. Novamente, pode colocar esses códigos, essas variáveis no código também se quiser, tá? Ou deixa aqui que é mais fácil depois de você mudar as configurações. Quanto que você vai comprar? Né? Eu vou comprar, por exemplo, 0.1. Sei lá, né? Comprar 0.1. Aqui muito importante, como eu vou negociar WBNB, eu vou pagar os cakes com WBNB,
né? Essa quantidade aqui é de WBNB, tá? Então vou botar aqui, ó, quantidade do token 1, que é este cara aqui de cima. Aqui é o preço do token 0 em dólar, porque a gente está monitorando em dólar. Se você quiser monitorar em WBNB também dá, só é meio estranho de ver o preço. Eu prefiro monitorar sempre em dólar, tá? Mas, se você quiser, também dá, certo? Mas aqui eu estou monitorando então em dólar, meu gatilho é em dólar, mas a minha negociação eu vou pagar com WBNB 0.1 de cada vez, certo? E por fim, minha condição de saída, tá? Novamente não é uma recomendação de estratégia, eu não posso recomendar estratégias para vocês, é apenas um valor no código, tá? Minha condição de saída vai ser 1.1. Então, quando eu fizer 1.1 vezes o valor que eu paguei de lucro, eu vou vender. Isso aqui é 10%, tá? 1.1 vezes é 10%. Então, eu peguei ali, comprei a... Vamos botar aqui, ó. Tava a $4, né? Paguei $4, por exemplo. Quando chegar em 4,40, eu quero vender, por exemplo. Tá? Só um exemplo hipotético para ter gatilho de compra e de venda. Não se apeguem aos valores literais que vocês estão vendo aqui. Beleza? Cada um sabe da sua matemática, das suas estratégias. Show? Então, com isso, a gente encerrou aqui as variáveis do ponto .env. Só muita atenção. Coloquem aí em segredo a sua API key da 0x e mais em segredo ainda, coloquem a sua private key da sua carteira. Beleza? Eu vou colocar as minhas depois aqui na hora que a gente for executar. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho no meu código a consulta de preço funcionando, certo? Eu vou carregar aqui algumas variáveis para facilitar o uso delas. Não é obrigatória essa etapa, tá? Mas é para facilitar depois ali na hora de usar as variáveis. Então eu vou pegar aqui o router address, process.env router address. Eu vou pegar a wallet. Para ficar menor lá na hora de usar, eu vou pegar o token 0. Eu vou pegar também o token 1. Eu vou pegar o price to buy. Esse price to buy é interessante a gente converter para float, porque ele vem como texto lá do .env. A gente converte para float para poder fazer comparações numéricas. Eu vou precisar também do amount to buy. Aí a gente pega o process.env.amount to buy, né? E esse cara aqui, a quantidade, tá? Sempre, é o que eu já falei antes, a quantidade é sempre na escala de Wei, que é a menor fração da blockchain. Então, para simplificar, a gente guarda a quantidade em uma escala normal, né? 0.1, por exemplo, né? Mas eu tenho que daí fazer a conversão depois. Então a gente usa aqui um parse iter, para converter esse cara aqui. Daí ele vai devolver pra gente um big int, né, que é um número bem grande na escala de Wei. E eu vou precisar também de um price to sell, né? O price to sell, ele vai ser aqui o meu price to buy vezes o parse float do profitability, que é a minha lucratividade. Profitability é lucratividade. Certo? Depois eu vou fazer isso aqui dinâmico também, conforme o preço que ele pagou e tal, enfim. Mas via de regra, né, é X vezes o valor que eu comprei, o preço de compra. Certo? Também vou precisar de algumas variáveis de controle. Eu vou ter uma variável aqui isOpened, let isOpened, que é para dizer se eu estou com a operação aberta ou fechada. Tá? O que é operação aberta ou fechada, Luiz? Quando eu compro, eu abro a minha posição. Porque eu tenho que ficar esperando o mercado valorizar para poder vender. Quando eu vendo, eu fecho minha posição. Então, está aberto, falso. Por padrão, não está aberto. Estou com a posição fechada. Eu tenho que comprar para abrir a posição. O que mais que eu preciso? Um is approved. Vamos falar sobre isso depois. Deixa quieto essa cara aqui por enquanto.
e amount out. Também vamos falar disso depois. Deixa isso aqui zerado por enquanto, tá? São 3 variáveis, isOpened, isApproved e amount out, quantidade de saída, tá? Vamos falar sobre isso logo mais. Beleza? Então configuramos ali algumas constantes, algumas variáveis que nós vamos precisar. E agora a gente começa a preparar o swap, certo? Começa a entrar aí na terceira etapa. O que nós vamos precisar? A gente vai precisar conversar com contrato de router e a gente vai precisar conversar com o contrato da moeda que a gente vai enviar para a corretora, né, para pagar pelo nosso swap. Sempre que a gente vai conversar com um contrato, se integrar com um contrato na blockchain, nós precisamos da especificação deste contrato. No caso de blockchains baseadas em Ethereum, essa especificação se chama de ABI, Application Binary Interface. Este ABI você consegue quando você compila o contrato, ele é gerado automaticamente para você. E aí você consegue essa especificação. Os contratos que não foi você que criou, você consegue pegar esse ABI diretamente na blockchain. Então se eu pegar, por exemplo, o endereço do Swap Router V3, vou lá no Block Explorer, coloco o endereço desse contrato, vou lá em Contract, aqui embaixo eu encontro o ABI, ó, tá mais lá embaixo. Ó, Contract ABI. Esse cara aqui vocês precisam dele, tá? Você precisa copiar todo esse cara. Não é obrigatório copiar todo, tá? Mas para não entrar em muitos detalhes, você precisa copiar esse cara aqui e salvar ele em um arquivo no seu projeto. Você vai criar um arquivo. Vamos chamar de abi.pancakeswap.json e cola lá o conteúdo, tá? É um JSON. É um JSON com toda a especificação do contrato. Isso é necessário para a integração funcionar. Então, um contrato que eu vou me integrar é com o router da PancakeSwap. O outro contrato que eu vou me integrar é com o do token. E os tokens todos negociados em corretoras centralizadas, eles seguem um padrão chamado ERC20. Então eu preciso aqui da especificação do padrão ERC20, certo? Você consegue pegar isso em qualquer contrato de token, certo? Se você pegar aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, esse cake aqui, ó, né? Cake na mainnet. Vou lá pesquisar o token. Você vai lá em Contract. Rola lá para baixo. Tá aqui, ó, Contract ABI, certo? Claro, qualquer token que siga o padrão ERC20, tá? Tem que ser um token padrão ERC20. No caso da rede Binance, eles chamam de BEP20. Tá até escrito aqui, ó, BEP20. É a mesma coisa, tá? Então você vai colocar o ABI aqui nesse JSON. Então essas são as informações que você precisa ter no seu projeto e você precisa carregar elas no seu código. Então nós vamos ter aqui em cima, ó, const ABI underline PancakeSwap, vai receber um require de ponto barra o ABI que a gente cadastrou, né, que a gente salvou lá no arquivo, e você vai precisar do ABI ERC20, que você vai pegar do arquivo de mesmo nome. Então esses requires aqui em cima de arquivo JSON, ele faz o carregamento como objeto JSON e guarda na variável, na constante aqui no caso. Certo? Com esses dois arquivos, mais essas informações que eu tenho aqui em cima, eu posso fazer a configuração de integração com a blockchain. Primeira coisa que eu preciso fazer, a conexão com o node blockchain para o qual eu vou mandar os swaps. A gente chama esse node provider. Então eu inicializo um const provider, recebe um new ethers.json RPC provider. JSON RPC é o protocolo de comunicação da blockchain. Tá? Então, provedor JSON RPC, passando o provider URL, que a gente definiu lá no .env, lembra?
for lá no ponto .env, ó, provider URL, tá aqui, a gente definiu o cara aqui. Endereço do nó da blockchain. Com este provider, eu posso inicializar o que a gente chama de signer. O signer é quem vai assinar as transações. É você, é a sua carteira. É quem vai fazer os swaps acontecerem. Então vamos iniciar aqui um new ethers.wallet. Vamos inicializar a sua carteira aqui no código. E para inicializar a carteira eu preciso de duas coisas. Primeiro, a sua chave privada, certo? Que você não deve dizer para ninguém. Vai ficar lá no seu ponto .env, aqui, ó, private key. Vai ficar aqui. E a gente vai carregar para o código dessa forma. E o provider, qual é o nó da blockchain com o qual a sua carteira vai conversar. Certo? Isso vai inicializar a sua carteira. Depois, o que eu preciso fazer é inicializar os contratos que a gente vai utilizar. O primeiro contrato é o router, né? Que é o roteador da corretora. A gente inicializa ele como ethers.contract. E aí eu passo o endereço do contrato, eu passo o ABI do contrato e eu passo a carteira que vai se conectar nesse contrato, que é o nosso signer. Se quiserem chamar de wallet, aqui pode chamar também, tá? Mas é quem vai assinar as transações. E este mesmo processo eu preciso fazer também para os contratos das moedas que eu vou negociar, porque eu também preciso me integrar com esses contratos. Então eu vou ter aqui um token 0, que é um new ethers.contract, passando o endereço do token 0, o ABI RC20, que é a especificação padrão dos tokens, e a minha carteira, que vai negociar. Depois a mesma coisa para o token 1. Tá? Então eu até vou copiar e colar. Mesma coisa para o token 1, só muda o endereço aí do nome da variável e o endereço do contrato. Então aqui eu estabeleci conexão com o nó, carreguei a minha carteira com a chave privada dela necessária para transações e inicializei as conexões com os contratos que nós vamos precisar manipular. Tá? É bastante passo, então tem que fazer tudo passo a passo, com calma, sem errar nada, nenhuma linhazinha, porque senão realmente é uma programação realmente bem sensível. Tá? Agora, voltando aqui para o nosso execute cycle, esse é o cara que de tempos em tempos vai monitorar, vai ver se é hora de comprar ou de vender. A gente coloca nele os testes. Se o meu preço em dólar é menor, né, ou menor ou igual, conforme você quiser, tá? O preço de compra, você concorda que é hora da gente comprar, né? Então, caiu abaixo do meu gatilho de compra, eu quero comprar. Então, vou botar aqui, ó, console.log, swap de compra. Ou seja, eu vou dar BNB, quero receber cake, por exemplo. Tá? Então, aqui é WBNB para cake. Certo? E, se não ceder, a gente testa uma outra condição. Né? Se está maior do que o preço de venda, price to sell, é o contrário, né? Swap de venda. Daí é quando eu quero pegar meu cake e trocar por WBNB de volta. Então aqui isso aqui vai executar a cada 1 minuto, né? Ele vai ficar testando a cada 1 minuto. Qual que é o problema disso? Se o preço a cada 1 minuto continuar abaixo do gatilho de compra, ele vai ficar comprando várias vezes. E não é legal. É legal comprar só uma vez, vende, depois volta a comprar. Para isso que a gente tem essa variável de controle aqui, ó, isOpened. Vamos usar ela. Então, se o gatilho de compra foi atingido e eu não estou com a posição aberta, aí eu compro. E a venda é se eu estou com a posição aberta e o gatilho de venda foi atingido. Aí eu vendo. Porque não tem como vender se eu não comprei ainda, né? E aí, obviamente, a gente tem que inverter essa variável de controle, né, dentro aqui das funções. Então, quando eu comprar, eu começo com false, quando eu comprar eu troco para true. Quando eu vender, tem que estar true para poder vender, quando eu vender eu troco para false de novo, e aí o ciclo está sempre chaveando entre compras e vendas. Certo? Então assim a gente consegue fazer a lógica de só compra uma vez, só vende uma vez, só compra uma vez, só vende uma vez. E uma outra variável que a gente tem que adicionar aqui também é isApproved,
que eu vou colocar false aqui para o padrão, tá? A gente vai falar sobre aprovação logo mais, mas tem uma etapa de aprovação de transação que é importante que aconteça. Beleza? Beleza, vamos fazer a função de swap então. Async function swap. Para fazer o swap eu preciso de duas coisas. Minto, três coisas. Token in, que é o token de entrada, que eu estou gastando. Token out, token de saída, o que eu vou receber. E amount in, quantia de entrada. É o quanto de token in que eu vou gastar. Certo? São as três informações que eu preciso. Vou colocar um console log só para a gente saber que a gente está construindo os parâmetros aqui, montando a swap. Tá? Como são várias etapas, é legal a gente ter alguns consoles logs para a gente saber o que está acontecendo. Vamos montar os parâmetros do nosso swap. Eu preciso token in, token out, fee. Fee é a taxa do pool que você quer utilizar. Existem pools de liquidez com diferentes taxas. Luiz, não é só pegar a taxa mais baixa? Isso é estratégia. Tá? Às vezes o preço está melhor num pool com taxa mais alta, às vezes tem mais liquidez num pool com uma taxa mediana, vai variar muito. Tá? Eu vou usar aqui a taxa de 2.500. O que é a taxa de 2.500? É 0,25% de taxa. Tá? Então, quando você quiser colocar o valor aqui, ele é na base de 10 mil. Então, você multiplica o valor da taxa por 10 mil, você chega nesse valor que tem que colocar aqui. Tá? É na escala de 10 mil que tem que botar a informação aqui. Não pode botar valor decimal aqui. Beleza? Então, 2.500 quer dizer 0,25%. Tem pool de 1%, de 0,5%, vai variar. Tá bom? Quem já negocia com PancakeSwap sabe do que se trata isso aqui. Recipient. Recipient é o parâmetro para onde que vai os tokens de saída. Bote a sua carteira. Beleza? Deadline. Deadline é o prazo limite para sua transação acontecer. Às vezes, gente, você manda uma transação para blockchain, ela vai para uma fila chamada mempool, e às vezes demora para ela ser processada por vários motivos, congestionamento da rede, custos de taxas, volume de negociações, vários motivos. Aqui é o deadline, é o prazo máximo para sua ordem ser executada. Depois disso você não quer se executar mais, porque corre o risco do preço ter mudado. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui, date.now é o instante atual. Eu tenho que dividir por 1000. Por quê? Porque no JavaScript o tempo é em milissegundos. Mas na blockchain é em segundos. Então eu divido por 1000 para ir para a escala de segundos. Certo? O deadline aqui, ele tem que ser em número inteiro. Se eu dividir um valor por 1000, você concorda que pode ter frações, certo? Então, eu vou usar um math.sale para arredondar, para não ter fração. Tá? Porque se eu mandar número decimal para cá, vai dar erro lá na execução. Então, número inteiro. E eu vou adicionar mais 10 segundos aqui, certo? Então, eu vou pegar o instante atual mais 10 segundos no futuro. Se não executar a minha transação em 10 segundos, eu não quero mais que execute. Essa é uma regra que eu inventei agora, tá? Você pode usar a regra que você quiser. Beleza? O que mais? Amount in, que é a quantia que eu quero negociar. Amount out minimum, tá? Tem dois mecanismos para você controlar preço no swap. Amount out minimum e o Square Root Price Limit X96. É um nome gigante, mas é isso mesmo. Tá? Amount out mínimo é o mínimo que eu espero receber de saída do meu token out. Certo? Então, estou comprando $100 em cake. O mínimo de cake que eu espero receber. Você pode informar aqui. Aí, se não der esse mínimo, a transação ela é cancelada. Tá? Se você quiser receber o quanto der, é 0. Daí ele vai te dar o máximo que der no preço atual.
Tá? Então, nisso aqui você consegue controlar aquela questão de slippage, por exemplo, né? Do preço flutuar conforme o price impact da sua transação. Né? Porque quando você vai fazer uma transação de $10, o impacto no pool é mínimo. A flutuação de preço vai ser baixíssima. Agora, você fazer uma compra de $1 milhão, o price impact no pool é altíssimo. A flutuação de preço vai ser absurda. E aí você tem que fazer alguns controles para garantir que você não vai perder demais a lucratividade da sua operação por causa do slippage. Então são dois mecanismos que você tem para isso. O amount out minimum e o square root, SQRT, price limit x96. Tá? Vou colocar os dois em 0, que é para não colocar nenhuma trava. Vou mandar a operação, o que der para fazer, eu quero que seja feito, certo? Até porque na testnet, se você botar essas travas aí, você não vai conseguir negociar na testnet. Porque a testnet o slippage é altíssimo, porque a liquidez é baixíssima. Tá bom? Beleza. Então, montei os parâmetros da requisição do swap. Agora, vamos fazer. Como é que eu faço? É router. Router é nosso objeto de conexão com o smart contract de roteamento. Router. Ponto. Exect input single. Tem várias funções para fazer swap. Esta aqui é a mais simples, tá? Mas tem várias. Recomendo quem quiser fazer coisas mais elaboradas, depois estuda a documentação da PancakeSwap para entender no detalhe todas as opções de funções e como você chama cada uma delas. Exect input single. Eu passo os parâmetros e um objeto de configuração. Quais são as configurações? O from, que é qual a carteira que está enviando o swap. O gas price, que é o quanto que eu vou pagar de gas. Gas é a taxa da blockchain. Então eu quero pagar 10 GWay. E o gas limit, que é o máximo de gas que eu quero gastar nesta operação, 250 mil. Luiz, de onde é que você tirou esses valores? São valores médios, ok? Isso aqui é um gas price médio. Se você quiser que a sua transação seja executada mais rápido, né, você aumenta esse valor. Ou, se estiver falhando essa transação porque você não está pagando taxas suficientes, aumente esse valor. Ou se você não se importa da sua transação ser executada mais devagar, né, baixe este valor. Então é assim que você joga com o gas price. Agora, gas limit, você não consegue jogar muito. Você consegue jogar para mais, mas não consegue jogar para muito para baixo, porque existe um valor de gas que essa transação consome na blockchain para ser executada. E se você jogar o gas limit para baixo disso, ela não vai ser executada. Vai dar out of gas, alguma coisa assim, porque vai faltar taxas. A título de curiosidade, para saber quanto você vai pagar, você multiplica este valor por este valor. É isso que você vai pagar de taxas na transação. Tá? A quantidade de gas, não literalmente esse valor, né? A quantidade de gas que você gastar de fato, esse aqui é o limite, né, de gasto. A quantidade de você gastar versus o preço que você está disposto a pagar. Beleza? Então isso aqui vai retornar uma transação, um TX, uma transaction, certo? Eu vou jogar um console log aqui pra gente. Swapping at, pra gente saber que ele tá fazendo o swap. Vou mandar ele imprimir pra gente o hash da transação, que é pra gente ver depois os detalhes dela na Block Explorer. Aí eu vou pegar o recibo da transação, um receipt. O recibo eu pego com tx.wait. Quando eu faço exect input single, eu envio a transação para o blockchain, mas ela demora a ser processada. Esse tx.wait espera ela terminar de ser processada para eu ter os detalhes da transação. Porque eu preciso de um desses detalhes, que é a quantidade que eu recebi de moeda. A minha const amount out, ela vai ser a minha receipt. Essa informação vem no recibo, tá? No recibo vem a informação. O recibo ele tem logs. O primeiro log, eu vou pegar os dados dele. Isso vai ser o amount out. Tá? Luiz, está inventando isso. Onde é que tirou isso? Isso está lá na documentação da PancakeSwap, certo? Não tirei nada da minha cabeça. Tudo isso é ou da documentação da PancakeSwap
ou analisando, né, a transação. Pega o recibo da transação e olha onde é que estão os campos, né, qual era o campo que eu tinha que pegar a informação, certo? E aí eu converto aqui para BigInt, porque ele vem em texto, né? Então só vamos colocar aqui no terminal, received, né, quanto ele recebeu de moeda. Ithers.format ether amount out. É para ele imprimir no console ali quanto ele recebeu de moeda. Tá? E aí a gente retorna esta quantia. Eu preciso saber essa quantia para poder depois saber quanto que eu vou vender, né? Tá? Então aqui agora tem uma função de swap. Essa função de swap funciona tanto para compra quanto para venda, tá? É só eu mudar a ordem do token in e token out. Tá? E obviamente informar a quantidade certa, mas funciona tanto para compra quanto para venda. Agora como é que eu utilizo ela? Bom, via de regra, é só a gente chamar na nossa lógica de compra e de venda, certo? Então seria alguma coisa assim, ó. Eu tô lá no meu if, né? Aí eu tenho uma variável amount_out lá em cima, se vocês lembram disso. Aqui, ó, amount_out, tá vendo? Nela que eu vou guardar quanto que eu recebi e daí é o quanto que eu posso vender depois, né? Então, amount_out recebe um await de swap. E aí aqui é a compra. A compra é token 1 entrando, token 0 saindo, na proporção amount to buy. Esse é o swap de compra. Agora, na venda, eu posso tirar essa informação aqui, né? Ou posso deixar ela aqui em cima. Na venda, eu não preciso pegar daí a saída, porque eu sempre vou negociar a mesma quantidade. É token 0 entrando, token 1 saindo. Nota que é o contrário, né? E a quantidade é a minha variável amount_out, que é quanto eu recebi quando eu comprei. Ó. Quando eu comprei, eu guardo aqui. Quando eu vender, eu pego essa informação. Mas eu sempre vou comprar essa quantidade aqui, tá? Se você quiser comprar sempre a banca inteira, fica a seu critério. Novamente, isso é estratégia, né? Cada um decide a sua. Aqui eu vou comprar sempre a mesma quantidade e vou vender sempre tudo que eu conseguir comprar. Beleza? E daí aqui é interessante a gente zerar o amount_out para garantir que ele não vai ter nenhum lixo dentro dele. Show? Beleza. Isso aqui está quase pronto. Por que quase pronto, Luiz? Porque existe mais um detalhe que é onde muita gente erra quando está fazendo bot para DEX. Né? E eu vou dizer para vocês que o grande ouro, né, das aulas que eu produzo é realmente esses detalhes, né? Porque eu escrever o grosso do código, muitos de vocês eu sei que já sabem fazer. Mas é nos detalhes que a coisa realmente acontece. Um passo atrás. A corretora descentralizada, ela não é custodiante. Né? Então a moeda ela continua sendo sua até o momento que você decide trocar ela com outra pessoa. E aí, neste momento, você decide trocar ela com outra pessoa, você não faz a troca diretamente conectado na pessoa, você faz a troca conectado no smart contract da corretora, a outra pessoa também está conectada no smart contract, e aí a troca acontece. É assim que funciona. Claro que essa outra pessoa não precisa estar conectada no momento que você vai fazer o swap. Ela conecta os tokens no pool de liquidez. Daí o pool fica esperando as negociações. Fecha parênteses. Só que para que o contrato da corretora consiga fazer essas movimentações, você tem que pré-aprovar a quantia a ser negociada para que o contrato possa movimentá-la. Você não transfere a moeda para a corretora. Você autoriza a corretora a transferir a moeda na proporção que você desejar, no momento que for necessário. Então você permanece com a custódia da moeda até o último instante. Tá? Então, o que está faltando aqui, o detalhe que está faltando, é a aprovação desta transferência. Não adianta eu mandar fazer o swap se eu não autorizei a corretora a fazer a transferência quando ela der match nas moedas. Então falta fazer essa aprovação. A aprovação, para que ela seja feita, você precisa ter o ABI do RC20, por isso que a gente colocou o ABI do RC20 aqui, e aí a gente precisa se comunicar com o contrato da moeda que eu vou aprovar e dizer para o contrato, ó,
Quando aparecer aqui o contrato da corretora querendo sacar em meu nome, pode deixar esta quantidade. É isso que a gente vai fazer em código. Quem já criou token RC20, quem já manipulou token RC20, sabe o que eu estou falando. Tá? Tem tutorial, inclusive, aqui no canal de token RC20. Vamos criar, então, nossa última função. Async function approve, função de aprovação. Você tem que dizer o contrato do token e a quantia a ser aprovada. Esses são os parâmetros. Aí nós vamos ter uma transação de aprovação a partir do token contract ponto approve. Esta é a função de aprovação que existe em todos os contratos de token RC20, que é o padrão de criptomoedas aí mais utilizado por todas as corretoras. Passo o endereço do roteador, que é quem eu quero aprovar. Tá? Eu quero aprovar o roteador a sacar dinheiro da minha conta. E o quanto que eu quero aprovar que ele saque. É o amount. Como isso pode demorar alguns segundos, eu vou colocar uma mensagem no console para a gente saber o que está acontecendo. Approving at tx.hash, para a gente saber qual a transação que ele está aprovando. E vou esperar a transação de aprovação terminar. Certo? Então notem que a função de aprovação é bem simples, é só isso aqui mesmo. Realmente manda um pedido de aprovação e aguarda ele terminar. Agora, como é que eu utilizo esse cara aqui? Por uma questão de performance, aqui vai uma dica, por uma questão de performance, já deixe pré-aprovado o que você vai vender. Desculpa, o que você vai comprar. Tá? Não deixa para aprovar na hora que você vai fazer o swap. Por quê? Porque a aprovação ela vai ser uma transação que vai para a fila, que vai ser processada num bloco da blockchain. Depois o seu swap vai para a fila de novo, vai ser processado num outro bloco da blockchain. E aí nesse tempo você pode perder o preço, certo? Então já deixa pré-aprovado e depois você manda só o swap. Então, ó, if se não está aprovado, isso is approved, é uma variável de controle, ela deixou ali falso para o padrão. Tá falso para o padrão. Então, se não está aprovado, eu vou aprovar. Então, chamo o approve do nosso token 1. O que é o token 1, Luiz? Token 1 está aqui em cima. Ó. O token 1 é a conexão com o contrato do token que você quer gastar. No meu caso, é o WBNB. Certo? Então, o token 1 já é o contrato configuradinho que a gente deixou lá em cima. Então, ó, aprove o token 1 nesta quantia aqui, que é a quantia que eu quero comprar. Perfeito? E aí troca o isApproved para true, né, para não ficar aprovando eternamente, né? Não aprovar várias vezes, só uma vez. Porque cada aprovação é uma transação na blockchain, você paga as taxas de transação. Beleza? Quando é que eu vou precisar aprovar de novo? Depois que eu comprar, eu preciso aprovar o token de venda. Então, no momento que eu comprei, já deixem aprovado para venda. Não vão aprovar só lá quando quiser vender, senão, novamente, você vai perder tempo, vai perder o preço que estava interessante. Então, comprou, já aprova para vender. Daí você vai aprovar o token 0 na quantia que você recebeu, né, da compra. Daí você vai deixar aprovado. E aí, marca como não aprovado só depois de realizar a venda, que daí no próximo ciclo ele vai aprovar para uma nova compra de novo. Tá bom? Ou, se quiser, também já aprova de novo aqui, enfim, aí fica a seu critério. Tá? Também já dá para aprovar outra compra aqui na venda. Tá? Vai dar na mesma na prática. Tá bom? Mas esses macetes aí de aprovação são importantíssimos. E agora é a hora do vamos ver. Né? Eu vou tirar aqui a compartilhamento de tela, vou colocar minha chave privada no .env, né? Vou colocar minha API key também aqui no .env, para a gente poder fazer o teste final. Cadastrei no .env, as duas informações que faltavam ali para mim. Vou colocar para rodar. O que vai acontecer, gente? Eu estou lá no .env com um preço, vou botar lá $5, tá? Porque eu testei antes e eu vi que o cake está $2,60. Coloquei um gatilho de preço de $5. Quer dizer o quê? Vai subir, né? Vai subir a aplicação,
vai estar 2,60 mais ou menos, ele já vai tentar comprar logo na hora, que ele vai entender que é um preço bom, certo? Então eu fiz de propósito, botei um preço alto, que é para o gatilho disparar logo na subida aqui. Antes até mesmo de fazer a compra, ele vai fazer a aprovação. Então a gente vai ver aí o processo, se der erro na aprovação a gente já interrompe, né, para ver o que aconteceu. Se der sucesso na aprovação, vai para o swap de compra, a gente vai ver a compra acontecendo, e aí eu não vou ficar esperando a venda, né, porque a venda teria que valorizar e tudo mais, não vou ficar esperando, mas se funcionar a compra, funcionaria a venda também, porque é a mesma coisa, só com os tokens invertidos. E aí a gente analisa os recibos para vocês darem uma olhada no que aconteceu. Então vamos lá, então. A hora do vamos ver. Aí, já deu erro já. Invalid value for contract target. Linha 18. Linha 18, aqui, ele falou que é um valor inválido. Esse router address aqui. O que eu passei nele? Ah, tá. Tá faltando um D aqui, ó. É 2 Ds. Tá? Escrevi address errado. Address é com 2 Ds. Até que o da esquerda até não tinha problema, mas aqui da direita ele não ia achar realmente, porque a variável é com 2 Ds. Daí o que aconteceu? Ele ficou undefined, e aí a inicialização do contrato deu errado. Tá bom? Vamos pro próximo. Ó, router address não está definido. Tem algum lugar do código que eu estou usando com um D só, linha 75. Linha 75. Aqui. Beleza. Vamos de novo. Ó, pegou o preço, aprovando a compra. Ó, vai comprar, está fazendo a compra. Recebeu. Está aprovando agora para venda. E depois ele vai ficar monitorando. Cada 1 minuto ele vai fazer um novo monitoramento e ver se é a hora de vender. É isso que ele vai fazer, tá bom? Mas com essas informações aqui a gente já vê algumas coisas, ó. Com 0.1 WBNB que eu gastei, eu consegui comprar 11.12 cake, certo? Que é isso que eu vou tentar vender agora. Vou ficar esperando valorizar mais, né, 10%, para vender os meus cakes. E daí eu vou ganhar 0.11 WBNB, se valorizar 10%, né? Eu vou ganhar 0.11 WBNB. Com esses hash de transação aqui eu consigo ver, ó, na blockchain o que aconteceu, certo? Então vou lá na testnet, tá? Eu operei na testnet, então a testnet.bscscam.com, jogo o hash da transação, tá aqui, ó. Foi uma chamada de approve desta carteira neste contrato, certo? Ele tá aqui o que aconteceu, foi sucesso, tudo certo. O que mais eu consigo ver aqui, ó? Transação de swap, tá? Vou copiar aqui a transação de swap. Ó, também teve sucesso. Foi uma chamada de exect input single desta carteira neste contrato. O que aconteceu? Transferência de tokens. Deste endereço para a minha carteira foi transferido esta quantia de cake, 11.12, e da minha carteira para este endereço foi transferido 0.1 de WBNB. Então eu ganhei 11.12 cake e enviei 0.1 WBNB. A gente não chegou a registrar aqui os valores que estavam antes, né? Mas ó, eu tinha 1.19 WBNB, se não estou enganado, tá 1.09, e cake eu tinha 30 e poucos, tá com 45.42 agora aqui, certo? Ah, mas será mesmo que foi decorrente disso? Será que não é algum truque, né? Você pode copiar o endereço da carteira, ir lá na testnet, colar o endereço da carteira, e aí você vai ver as últimas transações. Ó. Foi feito um approve 2 minutos atrás, foi feito exact input in single 2 minutos atrás, e um approve 2 minutos atrás. Foi um approve de compra, o swap e o approve de venda, deixando ali já preparado para vender, certo? E também eu posso ir na aba específica de transferência de tokens, né? E ver, ó, 2 minutos atrás, out, saiu 0.1 WBNB, e 2 minutos atrás, né, in, entrou 11.12 cake. Beleza? Então, esses logs, né, essa análise mostra que funcionou com sucesso o nosso robô, né, de PancakeSwap. O que ele está fazendo agora? Ó, a cada 1 minuto, ele olha de novo o preço.
Cada minuto ele olha de novo o preço. Quando o preço atingir o gatilho de venda, né, ele vai fazer o swap de venda. Se funcionou o swap de compra, gente, vai funcionar o swap de venda, porque é a mesma coisa, só muda qual token eu estou pagando para qual token eu estou recebendo. Mas é a mesma coisa, certo? Então não precisa se preocupar aqui. Quando chegar a hora ali, se você tiver saldo, obviamente ele vai vender o saldo que você mandar. E aí reinicia tudo de novo. Vai fazer a aprovação, vai ficar esperando o gatilho de compra e assim eternamente, tá bom? E aí, conseguiu fazer o aulão até o final? Funcionou o seu robô para PancakeSwap? Tendo qualquer dúvida ou alguma dificuldade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu leio e respondo todo mundo. Agora, se você gostou desse aulão, eu vou pedir o seu like e retribuição ao meu trabalho aqui no YouTube. Vou pedir que você se inscreva no canal para ajudar a fortalecer os conteúdos que eu produzo e para o YouTube te entregar mais os meus conteúdos também. E dizer que logo na sequência agora eu vou te recomendar mais alguns conteúdos que eu acho que podem te interessar. Combinado? Então um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!